concepção fundamental sobre o mundo e a organização dos povos pelo mundo, que atravessava a antiguidade e o período medieval, era uma concepção que dividia o mundo em 3 partes: a Europa, a Ásia e a África. E a chegada à América impunha aos europeus, autores desse processo de conquista e, portanto, autores, no primeiro momento, né, desse desafio de encaixar em algum lugar aquele acontecimento inusitado, e os europeus tiveram que, então, dar conta de assimilar essa 4ª parte do mundo. Entretanto, em relação à Ásia e à África, já havia toda uma sabedoria, relatos, representações imaginárias, todo um conhecimento que fora produzido ao longo de séculos. Portanto, a Ásia e a África já ocupavam um lugar definido na visão europeia sobre o mundo, e a América não. E a partir daí, o Edmund O'Gorman faz um esforço de recuperar as tônicas que foram dadas para esse processo de invenção da América. Era preciso, do ponto de vista imaginário, do ponto de vista dos saberes, definir um lugar para essa 4ª parte que não estava prevista, somente as outras 3. E a conclusão aqui, resumindo muito rapidamente o caminho do livro, a hipótese central do livro, é de que os europeus construíram, inventaram a América à sua semelhança. Ou seja, de que essa decodificação da América se deu a partir de prismas, de expectativas, de projeções que tinham mais a ver com a Europa e com os conquistadores e os colonizadores do que com a América em si. O processo de invenção da América, foi um processo informado, claro, por essas projeções europeias. Então, esse é um texto que nos coloca, desde já, no âmbito de um debate sobre a América, os discursos identitários, os contornos imaginários que foram povoando esse universo territorial, esse universo geográfico, esse universo social. E essas representações, é claro, que repercutiram ao longo dos tempos, inclusive após as independências, inclusive após as emancipações políticas em princípios do século XIX. Eu não vou ficar falando muito, só quero sugerir aqui para quem não esteve no curso do primeiro semestre, porque eu terminei o curso falando disso, mas para quem não esteve, somente sugerir que essa proposta que o Edmund O'Gorman faz aqui com muita perspicácia, é um livro que merece ser lido, ela de alguma forma repercute em outros trabalhos que vocês certamente conhecem. Na obra do Todorov, claro, a descoberta da América e a questão do outro. Na obra do Sérgio Buarque de Holanda, Visões do Paraíso. Na obra, enfim, nos livros da Laura de Mello e Souza, nos livros da Ana Maria Beluso sobre a arte, as pinturas, as litogravuras feitas por viajantes que estiveram na América, também nesse esforço de decodificar essa realidade. E como e depois, enfim, uma última sugestão que eu queria dar, que também dei no primeiro semestre, o livro do Antonello Gerbi sobre as polêmicas, controvérsias acerca da natureza americana. Da natureza americana, ou seja, da qualidade da nossa natureza em relação à natureza de outras partes do mundo. Um livro publicado pela Companhia das Letras, que também é uma contribuição importante para esse debate acerca do processo de invenção da América, do processo de decodificação e de qualificação sobre, afinal de contas, que lugar um novo mundo ocuparia em meio a essa consciência planetária dos europeus, né? Essa consciência sobre o lugar de cada um nesse todo. Um todo, aliás, como diz o Todorov, que foi mapeado como todo
pela primeira vez em fins do século XV. Então, a própria consciência de quais são os contornos do planeta Terra e sabendo-se do todo, porque as viagens de circunnavegação pela primeira vez indicaram que, enfim, onde é que a coisa começava, terminava, e na verdade não começava nem terminava, era, enfim, uma esfera. Nesse todo, então, agora, pela primeira vez, sabendo-se qual era o formato, a faceta desse planeta, qual era o lugar de cada um. E a partir daí, então, esses autores como O'Gorman, Sérgio Buarque, etc., vão localizando os mapas que foram feitos, a cartografia que incorporou a América ao mundo, a representação cartográfica do mundo. Esses mapas tiveram um lugar estratégico nesse processo de invenção da América. As crônicas de colonizadores, de missionários, de soldados que estiveram na América e que também povoaram esse vazio. Isso era, segundo a visão do O'Gorman, um vazio originário, nada habitava essa porção do planeta. Então, as crônicas que vão localizando, afinal de contas, que homens vivem nessa parte do mundo, é preciso denominá-los, é preciso identificá-los. E, além das crônicas, claro, toda a representação iconográfica desse novo mundo que é tão fascinante para nós historiadores, né? Se trabalhar com as pinturas, com os desenhos que foram sendo feitos de cenas da natureza, da fauna, da flora, do mundo social desse novo mundo. E que são representações iconográficas tão ricas no sentido de se prestarem a interpretações por esse prisma de uma invenção da América como espelho das projeções europeias. Então, essas fontes são fontes fartamente trabalhadas por historiadores focados no período colonial. E vou fazer um salto aqui no tempo para chegar a essa virada do século XVIII para o século XIX, ou seja, já às vésperas das independências, das guerras de independência, quando Humboldt, Alexander von Humboldt, viaja à América Espanhola. E essa viagem do Humboldt à América Espanhola na virada do século XVIII para o século XIX, uma viagem que dura alguns anos e a partir da qual ele escreve um relato de viagem que teve uma repercussão extraordinária na Europa e para além da Europa. Um relato publicado em Paris em 1807, se eu não me engano, e que teve uma rápida difusão, uma circulação enorme e que passou a servir de uma matriz central na construção desse imaginário planetário a respeito da América. Um imaginário que não começou a ser construído naquele momento, ele já vinha de muito antes, ele já vinha dos primeiros, do próprio Colombo, dos primeiros textos, dos primeiros desenhos que foram elaborados sobre a América. Mas a obra do Humboldt ocupa um lugar realmente fundamental. E a obra do Humboldt sobre a América tem uma particularidade, que ela apresenta uma visão bastante positiva sobre o continente americano, sobre a natureza americana. Quando nós sabemos que antes do Humboldt as coisas sempre oscilaram, né, entre uma visão idílica e uma visão quase que diabólica da América, sempre houve essa dicotomia, mas estiveram sempre muito presentes as leituras que depreciavam o continente americano e mostravam, claro, a sua inferioridade em relação à Europa. Nós lemos no curso de pós o Que Horas São do Outro Lado do Mundo, não foi, Aura? Um outro livro do Gruzinski, esse já publicado em português. Que Horas São do Outro Lado do Mundo. E nesses livros, o Gruzinski, e não é só ele, estou usando aqui o Gruzinski como expressão de um movimento em curso na historiografia, procuram mostrar que a construção do saber e a reivindicação desse lugar de autoridade para se pronunciar sobre o outro,
Quem é o outro, no meu entender? Onde é que ele se encaixa? Não estava assim tão restrita à Europa como nós por muito tempo acreditamos. Então, o Gruzinski procura mostrar os muitos centros de reflexão, de produção de discursos já no século XVI, que se localizam no Oriente, na Ásia, na África, mas mais na Ásia, e que se localizam também na América. A tese do Gruzinski é de que nas universidades criadas pela Espanha, na América Espanhola, no século XVI, no México, no Peru e depois em outras partes, já se liam desde muito cedo os textos clássicos. E os textos clássicos que começaram a merecer, lá pelas tantas, uma reprodução mais ágil, né, por conta da imprensa de Gutenberg, enfim, essa produção, antes cópias manuscritas e que vão poder ser reproduzidas com mais agilidade, essas cópias alcançavam essas outras partes do mundo muito rapidamente. O Gruzinski procura mostrar quão ágil era essa circulação dos textos clássicos, muito mais do que aquilo que a gente... Ou seja, também aí, essa ideia de que a Europa construiu, quase que exclusivamente na Europa se construiu esse discurso sobre o lugar da América no mundo. Hoje, se nós formos acompanhar as pesquisas historiográficas mais recentes, nós teremos muitas pistas de discursos sendo elaborados em outras partes do mundo sobre a América, inclusive. Né? O que ora são do outro lado do mundo é o olhar de uma personagem de Istambul acerca da América. É uma coisa extraordinária, né? De alguém se pronunciando sobre o outro lado do mundo, não na Europa, fora dela. Então, uma construção de saber que foi menos eurocêntrica, centralizada do que nós tradicionalmente acreditamos, né? Enfim, as leituras tradicionais colocam sempre o foco sobre a Europa e é inegável o lugar estratégico que esses humanistas europeus, que esses cronistas e missionários espanhóis ocuparam nesse processo. No entanto, houve também porta-vozes dessa reflexão fora da Europa. Isso tudo, para finalizar essa reflexão, nos leva à chamada história conectada, ou as histórias conectadas. Né? Histórias conectadas que se trata de uma proposta teórica que tem origem num autor chamado Sanjay Subramanian, e o Gruzinski trabalha muito de perto com a proposição teórica do Sanjay Subramanian, que tem como objetivo justamente buscar uma narrativa da história menos eurocêntrica. E ao ter essa preocupação, o historiador presta atenção em núcleos de ação, de elaboração, de reflexão, que até então estavam na sombra. Mas essas fontes daí vêm à tona e vão dando corpo a uma proposta teórica da historiografia que é justamente essa, de mostrar que a Europa era um centro fundamental, mas não era o único centro onde esse tipo de ação tinha lugar. Tá? Bom, então, voltando aqui ao Humboldt e a questão toda da visão mais positiva que ele tinha sobre a América, uma visão mais afirmativa sobre a grandiosidade da natureza americana, a vitalidade dessa natureza americana, algo que, portanto, imprimia sobre a América referenciais identitários muito afirmativos, em contraposição a leituras anteriores, por exemplo, a do Buffon, que foi um naturalista, um botânico francês, analisado pelo Gerbi no livro dele, e um teórico que tinha uma visão muito negativa da natureza americana como sendo uma natureza mesquinha, rasteira, fraca. E o Humboldt não, ele vem com um olhar romântico e de valorização desse novo mundo, dos seus potenciais, do seu vigor. E justamente o Humboldt, então, era aí que eu queria chegar, com essa visão afirmativa da América, se torna uma referência muito importante para os
próprio latino-americanos, vou usar aqui esse termo, claro que de uma forma um pouco extemporânea, né, porque a noção só aparece depois, mas para esses próprios latino-americanos que se envolveram nas guerras de independência, nas guerras de emancipação da América frente aos laços coloniais, que lutaram pela ruptura, pelo rompimento com as antigas metrópoles. E esses homens de ação, de luta e também de pensamento, né, todos eles, pegar aqui o Simão Bolívar, né, essa figura emblemática desse momento histórico. Simão Bolívar que age, luta, lidera campanhas militares e ao mesmo tempo escreve manifestos, escreve projetos, pensa sobre esse momento de profunda inflexão, em que a América, então, reclama um lugar para si, soberano, emancipado no mundo. E esse movimento, esse esforço de reclamar para si um lugar soberano e emancipado, exigia também a construção de um repertório de representações imaginárias, um repertório simbólico que desse conta de afirmar os contornos dessa realidade. Quer dizer, se nós queremos um lugar para a América que não seja o quintal de ninguém, que lugar é esse? Que mundo é esse que é capaz de governar a si próprio? E ao fazerem esse esforço, não só o Simão Bolívar, como vários outros pensadores que se envolveram com as guerras de independência, por exemplo, Andrés Bello, que era um venezuelano, que foi preceptor do Bolívar quando Bolívar era criança, depois Andrés Bello, mais adiante, se estabeleceu no Chile e teve um papel muito importante como pensador no Chile do século XIX. E o Andrés Bello também muito preocupado com isso, quer dizer, criar uma América emancipada significava criar essa América também no plano simbólico. E ao fazer esse esforço de reinvenção da América, agora pelos próprios americanos, desejando afirmar sua autonomia, desejando afirmar sua autoridade para falar sobre si próprios, o Humboldt foi um autor muito importante, muito utilizado, muito citado. O Humboldt ajudou os americanos a construírem a sua própria leitura sobre essa terra que eles queriam libertar. E é muito interessante porque, claro que o desejo desses americanos era o de criar algo radicalmente novo, de se criar uma imagem radicalmente nova sobre uma América que não tem mais nenhuma dívida em relação à Europa. Mas essa invenção radicalmente nova não foi possível, era preciso usar materiais que estivessem disponíveis. E a obra de Humboldt ela serviu como matriz importante de onde esses autores das emancipações políticas puderam se nutrir para propor as suas próprias representações a respeito dessa América emancipada. E aí, para finalizar isso e entrar um pouquinho em alguns momentos do século XX, que é o nosso pedaço aqui esse semestre, eu queria lembrá-los de algo que eu sempre cito, quem já foi meu aluno já está cansado de saber isso, mas eu acho que é uma ferramenta teórica estratégica para nós, que é o livro do Edward Said chamado Cultura e Imperialismo, em que o Said diz o seguinte: essa ruptura absolutamente drástica com o repertório imaginário anterior, ou seja, associado ao período colonial, é historicamente impossível. Esse imaginário que foi sendo elaborado, difundido, afirmado pelos colonizadores, permanece presente após a emancipação. E ele não pode ser extirpado de uma hora para outra, porque isso, historicamente, não é possível. Ele permanece como algo que orienta a visão dos próprios colonizados, agora emancipados, a respeito de si próprios. Cultura e Imperialismo. Cultura e Imperialismo. É um livro publicado pela Companhia das Letras, em português, tem até edição de bolso dele, tá? É bem fácil de encontrar. Cultura e Imperialismo. Então, a
a questão do Said é, claro que o Humboldt é uma matriz que vai ser mobilizada pelos americanos, porque os americanos precisam se apoiar nesse repertório de ideias, de representações que foi produzido ao longo do período colonial, ou seja, a reinvenção da América pelos americanos não é uma completa reinvenção. Ela, na verdade, é muito tributária desse processo que levou séculos em curso para se localizar a América no mundo e o lugar dos americanos. E aí, para o Said, que como muitos de vocês sabem, é um autor, foi um autor, né, já falecido, um autor comprometido com a crítica pós-colonial, com todo o problema da colonialidade do saber, né, o saber que carrega sempre esse fardo da marca europeia e isso continua atravessando a construção do saber mundo afora em pleno século XXI. Então, preocupado com um tema que é caro à crítica pós-colonial, que é o tema da descolonização do saber. Como descolonizar o saber? E o Said, então, para ele, a grande questão aqui é de que as sociedades que foram colonizadas, elas lutam, uma luta longa, quase que inglória, eu diria, né? Uma luta muito difusa, muito cheia de idas e vindas para descolonizar o seu imaginário, para se libertar de todo esse repertório de imagens, de representações que foi sendo impingido, que foi se enraizando durante os séculos de colonização.